Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma live do Takini, Sistema de Saúde, sempre com assuntos importantes e pessoas relevantes para trazer para nós as principais informações, as principais dicas relacionadas aos conteúdos que nós passamos aqui no Takini, obviamente todos relacionados à saúde. Hoje nós vamos falar, como vocês podem ver aqui atrás, sobre hepatites virais. No dia 28 de julho nós comemoramos lembramos do Dia Mundial contra as hepatites virais e por isso nossa convidada de hoje é a infectologista do Takini, doutora Isabelle Berti. Primeiro, doutora, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente falar sobre salientar pontos importantes da saúde como um todo, né? Hepatites vem, todo ano a gente fala sobre isso, né? Hepatites vem sempre com esse Dia Mundial é o Dia Mundial contra as hepatites virais. Contra as hepatites virais, então é importante a gente retomar esse tema, sem dúvida nenhuma. Então, aí que eu te pergunto, tu falou, todo ano a gente fala sobre isso, mas é um assunto bem menos debatido do que ele deveria ser, né? Com certeza. Porque, obviamente, a gente fez uma micro pesquisa anterior para saber até o que eu posso te perguntar, como é que eu falo sobre isso, e eu vi que é um assunto bem relevante à medida em que tem milhões de pessoas que sofrem com hepatites virais, né? Exato. No mundo, algumas hepatites têm 1.500.000, 1.600.000, de 600 mil para mais, né? Algumas das hepatites de maior evidência assim, na saúde, incidência na saúde. Então, a gente tem, sim, grande número de pessoas contaminadas, né? E grande parte não sabe que é contaminada, que está com o vírus, que pode buscar tratamento ou que teria uma prevenção para ser feita, né? Então a gente precisa todo ano retomar isso, todo ano retomar cada vez mais a fundo, porque a gente vem avançando muito nas pesquisas. Algumas das hepatites agora têm cura, têm tratamento que é muito menos danoso do que era antigamente, que as pessoas ficavam com receio, né? Então é importantíssimo a gente retomar sempre esses assuntos. Legal. Bom, vamos começar do início. Eu queria te perguntar, primeiro, o que são hepatites virais? Eu sei que a terminação "ite" responde à infecção. Isso, né? isso. Canelite é inflamação na canela, otite é no ouvido, hepatite eu imagino que seja uma inflamação no fígado, isso, né? Isso, exatamente. E virais, obviamente, imagino causados por vírus, Exato. né? Mas como é que elas aparecem? De que forma que isso acontece? A gente tem vários tipos, então, de hepatites virais, né? As principais são, em ordem alfabética, A, B, C, D e E, né? Que são as hepatites causadas pelos vírus mais evidentes de hepatite. No Brasil, a gente tem principalmente A, B e C, né? D e E são hepatites que a gente praticamente não vê aqui, que elas são mais da Ásia, mais fora do Brasil e fora do nosso continente americano, assim, pensando nele como um todo, né? Então é mais Oriente. Geograficamente elas estão um pouco mais isso afastadas. aí, mais distantes. A gente pode ter elas aqui? Pode, né? A gente já teve diagnósticos de hepatite D e E aqui no Brasil, mas são muito esporádicos e mais trazidos realmente de viajantes que acabaram contágio fora e trouxeram. A questão de contaminação com o vírus que veio da Ásia, chegou no Brasil, a gente já teve um exemplo claro ultimamente, né? A questão da Covid. Exato. Obviamente as hepatites não são tão... a contaminação não é tão fácil quanto a Covid, né? Exato. A maneira de transmissão é diferente, né? Então a gente não tem um potencial pandêmico até o momento nas hepatites, mas né? elas podem chegar. Podem. Qualquer vírus tem esse potencial. Eles podem mutar, né? E ter esse potencial. Menos nesse caso, mas pode. Então, falando em Brasil, nós temos principalmente A, B e C como as três principais hepatites. E aí, como tu falaste, hepatite é uma inflamação do fígado, né? Hepato-fígado. Então, é uma inflamação causada no fígado por esses vírus. Existem outros vírus que também podem causar as hepatites, né? Mas os de principal cuidado são esses, A, B e C, hepatites virais. Legal. E existem fatores de risco para adquirir essas hepatites, essas doenças? Como é que a gente sabe sobre isso?
A hepatite A, então, o principal fator de risco é água e alimento contaminado e contato com pessoas que estão adoecidas pelo vírus da hepatite A, né? A gente tinha muitos surtos antigamente, quando a gente ainda não tinha vacinação da hepatite, principalmente para as crianças, né? Então a gente tinha surtos em comunidades, em creches, em escolas, em locais com aglomeração e que fazem alimentação junto, né? Então contamina um e acaba transmitindo. Então, o principal fator de transmissão de contágio é hepatite A, água, alimento contaminado e contato com uma pessoa doente. Quando a gente pensa na hepatite B e na hepatite C, os principais fatores de risco para transmissão são contato com sangue, né? Ou secreções sexuais que também contêm o vírus e pode acabar transmitindo. Então, a B e a C, esses dois principais contágios. A B e a C são doenças sexualmente transmissíveis, então? São consideradas, né? Doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Contato, então, com relação e sangue, né? O sangue, antigamente a gente tinha muito, quem trabalhava na saúde, que não existia tanto equipamento de proteção, os dispositivos, as agulhas não tinham aquela proteção que não deixam o bisel, que é a pontinha da agulha exposta, né? E acabavam se infectando, se contaminando. Agora, com o avançar, o material ficou mais protegido, né? A gente já não vê infecções e contaminações nesses momentos. Usuários de droga, a gente tem que lembrar que drogas injetáveis tem material e acaba dividindo às vezes, não, então tem que ter esse cuidado também, porque o material fica ali, o sangue fica ali e pode passar para outras pessoas. E na relação sexual é o contato da mucosa, né, os microsangramentos que causam, então também pode fazer transmissão pelo contato, pela relação sexual. Legal. Agora, a senhora diz que muita gente tem e não sabe que tem. Exato. Imagina então que seja pela falta de sintomas, ou os sintomas conseguem ser disfarçados por alguma outra situação. Como é que funciona essa questão dos sintomas? A hepatite A geralmente ela dá mais sintomas, né? A pessoa fica mais prostrada, febrão, dá aquele amarelão, geralmente são mais em crianças, né? Os pequenininhos acabam, então ficam muito ruinzinhos, dá um amarelão, mas ela faz uma curva de cura e ela não cronifica, ela não fica no corpo, né? O corpo consegue fazer a eliminação do vírus. Na hepatite B e na hepatite C, elas podem às vezes aparecer com sintomas mais frustros, mais leves, né? Pode dar um quadro mais agudo, com febre, mal-estar, dor no corpo, dor na região ali de abdômen, diarreia, vômito, mas ela pode passar mais silenciosa e acabar ficando incubada, né? E aí ela cronifica. A pessoa acaba não se dando conta de ir atrás, de fazer o teste, ou não pensa que possa ser, né? Confunde com uma gripe, um mal-estar, uma gastroenterite, uma diarreia, né? Eu comi alguma coisa que me fez mal e acaba ficando aquilo tudo meio embolado, né? E acaba não fazendo o teste, não faz o diagnóstico e enfim, se expõe e acaba Quanto mais tempo ele fica no corpo, mais difícil de tratar, enfim, ou ele se torna crônico de forma a partir do processo do tempo? Do tempo, isso ele cronifica pelo tempo. A hepatite B, ela pode ser eliminada pelo corpo, né? Então, ela tem uma curva que pode, o corpo, a gente chama de clareamento, né? O corpo entende o vírus, recebe o vírus, entende o vírus, mas faz um padrão de imunidade, elimina e fica imune, né? E vai coletar o exame, tem a imunidade ali, que não foi uma imunidade vacinal, foi uma imunidade por doença, mas ficou imune. A hepatite C tem um comportamento um pouquinho diferente. Ela faz uma cronificação maior, com maior dificuldade de eliminação do vírus, né? Mas o bom da hepatite C é que ela tem tratamento agora, e tratamento com 99% de cura, né? Então a gente tem um comportamento de vírus um pouco diferente, né? A hepatite A tem a vacina, que é fundamental, né? E a hepatite B também tem a vacina, que é fundamental. Inclusive, quem trabalha na área da saúde é uma das obrigações de vacina pelos riscos da hepatite B, né? Dela cronificar e acabar causando danos maiores no fígado. E aí, quando a gente vai pensar nos sintomas, né? Muitas pessoas acabam apresentando sintomas já quando estão muito avançados, né? Exatamente. E aí aparece lá com uma cirrose que não sabe do que é. Então o fígado tá ficando muito doente, já não tá mais
entrando no seu processo normal de trabalho, tá ficando muito adoecido, faz os exames, eu tô com hepatite B, eu não sabia, ou eu tô com hepatite C e não sabia, eu tenho um nódulozinho no fígado que eu preciso investigar, pode ser um tumor, né, um câncerzinho causado pela hepatite, pelo dano que o vírus fez no fígado durante esse período que ficou ativo no corpo, né. Então, desculpa a minha ignorância, né, mas na teoria, a pessoa não morre de hepatite, a hepatite abre o caminho para que outras doenças que são mais mortais entrarem. Exato, ela faz um dano no fígado, né? Ela fica fazendo esse dano no fígado e acaba fazendo com que o órgão pare de funcionar, no caso da cirrose, né? Sim. Então ele vai evoluindo a ponto de, bom, agora eu não consigo mais dar conta, eu já fiquei muito danificado pelo vírus, ou pode danificar a ponto de criar um tumor ali, uma lesão tumoral, um câncer mesmo, né? Aí ela vai nesse processo evolutivo. Quando está muito avançado nesse sentido, assim, aí o processo o que dá para ser feito é transplante. Depende, né? Depende. A gente tem, então, assim, na hepatite C, a gente tem o tratamento da hepatite. Se tiver um tumor, aí a avaliação é oncológica, de acordo com o tumor, tamanho do tumor, se é lesão única, se tem como tirar ou não. Perdão. Fica à vontade. A hepatite B, aí é um pouquinho, ela também pode dar muitos tumores, né? Tumor hepático, e também o tratamento é o tratamento oncológico guiado, mais grave, né? Um pouquinho. Então, a gente sempre tem que pensar na prevenção. Hepatite A e B, prevenção com vacina. Hepatite C, descobrir o quanto antes para tratar e não dá tempo dela evoluir para uma doença avançada, para uma cirrose ou para um tumor. Pensando em cirrose, a gente tem os tratamentos da cirrose, né, que geralmente são tratamentos de suporte. Em alguns casos, sim, a gente precisa evoluir para um transplante hepático. Daí também tem todos os seus comprometimentos. Tranquilo. E relacionado a diagnóstico, assim, como é que é feito esse diagnóstico? Tu falou de exames. Indicado a gente incluir esses exames ou eles já estão incluídos naquele check-up anual? Como é que isso funciona? Tá, os exames de diagnóstico de hepatite A é pelo quadro clínico e coleta o exame, mas a gente vê pouco, né? Agora com o advento da vacina, isso aí. B e C, nós temos os testes rápidos, em toda unidade de saúde tem os testes rápidos disponíveis, picadinha no dedo, né, uma gotinha de sangue, bota naquele cassete que a gente chama, né, e ali a gente já tem o diagnóstico, isso aí, qualquer unidade de saúde. Ou uma coleta de sangue normal no laboratório, que o seu médico assistente vai pedir, pode fazer sem problema nenhum, e ali a gente tem o diagnóstico, né. A partir do diagnóstico, a gente tem que entender em que ponto que está a doença. E aí tem os exames mais aprofundados que a gente pode fazer. Mas se a gente for pensar em descobrir o quanto antes, posto de saúde, coleta do teste rápido, e a gente já tem o diagnóstico e já consegue dar os próximos passos e encaminhamentos. Mas aí a questão é a seguinte, eu não tenho sintoma nenhum. Uma vez por ano eu vou lá e faço esse testezinho, já tá legal? Idealmente, uma vez por ano a gente tá ótimo para fazer. Aí não dá tempo nesse ano, né, dela evoluir a ponto de causar algum dano maior. Uma vez por ano tá ótimo. Legal. E assim, em relação à prevenção, de que forma a gente consegue fazer essa prevenção? Porque tu falou, o trabalho maior é na prevenção. Sim, sempre. Tá, obviamente, tem uma DST, tem a questão da camisinha. Sempre, né? Sempre. Quem tem a questão da vacina também, importante para hepatite A. E para B também. E para B também. Isso. Já tem também no B. Isso aí. E o que mais que dá para fazer para se prevenir, para evitar a hepatite? Ou são esses e já está bem organizado? Hepatite A, vacinação. Então, todo mundo, as crianças agora já está incluído no calendário vacinal da criança, né? Ótimo. Então, fazer a vacina da hepatite A. A hepatite B também já está incluída há muito tempo no calendário vacinal e a primeira dose é feita lá logo que nasce, tá? Então, a hepatite B a gente só tem que conferir porque tem uma parte da população um pouco mais idosa que não estava ainda no calendário vacinal.
Então, o ideal é fazer a revisão com o seu médico para vacinar, né, para encaminhar a vacinação. E a hepatite B e a C, prevenção a gente sempre pensa, evitar contato com sangue, né, então se machucou, se picou, protege, né, limpa, higieniza, mas evita ter contato com outra pessoa, não dividir material, alicate de unha, né, fazer a cutícula sempre com o seu material ou com um local que tenha tudo direitinho, higienizado, passado na autoclave, tudo certinho, porque senão pode ter vírus ainda ativo ali que transmita para outras pessoas. É um negócio que é simples, né, na teoria. Simples, isso aí, mas aí... que nem todo mundo, né, segue boa prática, né? Então tem que sempre buscar. Eu gosto de fazer minha unha, adoro fazer minha unha, não faço há muito tempo, mas sempre... Eu não muito também. Não muito. Não. Entendi. Mas tu sempre busca um lugar busca um bem... profissional bem qualificado. Muito bem. Fundamental. Eu sigo o exemplo do Thiago muito. Entendi. Sempre a gente tem que pensar. Tem que ter uma autoclave, a gente tem que ver o material ser aberto, né? Tem que abrir na nossa frente porque ele tá fechadinho ali, higienizado, e a gente tem a garantia de que não foi usado antes. Como tem muito pouco sintoma, a pessoa às vezes não sabe que tem, né? E acabou fazendo, se picou, se machucou. Então, sempre buscar lugares bem organizadinhos. O barbeiro também, né? Os meninos gostam de fazer a barba, às vezes se machuca e aquela lâmina não tinha sido trocada. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Barbeiro tem que trocar a lâmina ou tem que ser lâmina esterilizável, que vá na autoclave no tempo necessário, tudo direitinho, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Além, claro, sempre do preservativo, né? Falou em relação sexual, a gente tem que usar o preservativo. A gente precisa dessa prevenção para um número enorme de doenças sexualmente transmissíveis, de infecções sexualmente transmissíveis. Muito bem. Eu acho que eu estou satisfeito. Acho que tivemos uma série de informações novas aqui, né? Eu sempre brinco que como a gente trabalha no hospital, mas não trabalha na assistência, a gente sempre fica com um pé dentro e um pé fora do hospital. Sim. Então, às vezes eu sei um pouquinho mais a respeito de alguma coisa, mas eu ainda sou um ignorante, né, na maioria delas. Sim. Então, para mim, eu sou um bom termômetro para entender quando a nossa live chegou num nível de informação legal para todo mundo, assim. Então, Doc, não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar em relação às hepatites virais. Eu quero só complementar que a hepatite C, que antes a gente tinha uma dificuldade muito grande de tratamento e a gente teve muitos pacientes que abandonaram pelos parefeitos, pelos efeitos colaterais da medicação. Se você é, por acaso, um paciente que abandonou o tratamento, busque de novo auxílio, porque a medicação mudou muito, isso aí. E agora a gente tem tratamento com mínimos efeitos adversos e com cura na maior parte dos casos. Então, se por acaso abandonou o tratamento, vá atrás, busque de novo o tratamento, porque é super importante a gente eliminar o vírus. A gente tem uma meta mundial, inclusive, de eliminação do vírus da hepatite C. E agora, com essa medicação que veio, que é super robusta, um tratamento super bom, é importantíssimo a gente buscar tratamento o quanto antes. E façam suas revisões anuais de saúde. Isso muda vidas, né? Muda mesmo, evoluções, qualidade de vida. Então, por favor, não deixem de buscar os seus atendimentos médicos e os seus médicos de confiança, que é super importante. É muito melhor do que se arrepender depois, né? Muito melhor, sem dúvida nenhuma. Então, gente, lembrando mais uma vez, dia 28 de julho, Dia Mundial contra as Hepatites Virais, mas a prevenção e o cuidado tem que ser todos os dias, todos os anos. Muito obrigado pela presença de todos, Doc, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. E fiquem atentos que em breve a gente vai fazer mais lives, mais informações para vocês. Até mais.